Jornalista afirma que Marcos Braz tem situação delicada no Flamengo. Vice-presidente de futebol e o técnico necessitam mais do que nunca do título do Campeonato Carioca. Andreas Pereira se declara novamente ao Flamengo. Galvão Bueno detona a diretoria e fala sobre essa situação toda da perda da Recopa. Além disso, o goleiro Santos, em silêncio, tenta se recuperar no Flamengo. O Braz, que a gente estava falando aqui, viajando, a gente vai comentar sobre tudo isso. Fora isso, situação polêmica que rolou aí, né? Que torcedores ficaram revoltados. E a gente trazendo aí muita informação para vocês aí com relação ao Flamengo, esse momento aí conturbado que a gente vai vivendo, um momento que não precisava estar passando por isso, né? A gente fica muito triste de ter que passar por esse momento aí difícil. A gente vai falar do Ângelo também, que o Flamengo tenta essa contratação do atacante do Santos. Tudo isso você acompanha aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E claro, eu venho aqui com o oferecimento da Stake, S-T-A-K-E, tá? stake.com. Você tem um código promocional Papa, mas não é só Papa não, é Paparazzo RN. Tá aqui, ó. Paparazzo RN, para você ganhar o primeiro jogo seguro de 50 a 150 reais. Colocou até 150 reais ali no Pix, né? Você pode colocar no Pix, moeda local, o que você definir, né? Fez o seu depósito, você fez o cadastro com o código promocional Paparazzo RN, você tem o primeiro jogo seguro, perdeu, joga de novo, tá? Esse é o bônus de verdade. Então aproveite agora mesmo e conheça a Stake, tem os melhores odds em todos os esportes, é espetacular, patrocina o UFC, então vem com a Stake, stake.com. Seguinte, eu vou começar aqui falando sobre essa situação do Ângelo, né? Essa novela pelo Ângelo, que continua. O Flamengo teve reunião ontem com o representante que está ajudando nas negociações. Inclusive teve representante acompanhando o jogo do Flamengo e Del Valle, o representante do Ângelo. O Santos recusou os 8 milhões de euros e o Flamengo está acenando com 13 milhões de euros, 71 milhões de reais por 80% dos direitos do jogador de 18 anos. Né? Tem a mesma idade do Vitor Hugo, que a gente vai falar aqui também, que está retornando aos trabalhos aí, né? Se preparando, a gente vai falar já sobre isso. Então, o intermediário responsável pelas tratativas voltou a São Paulo para tentar concluir a negociação, né? E há uma grande chance de que Ângelo seja contratado pelo Flamengo. O Marcos Braz foi flagrado ontem à noite por um torcedor, mandou a foto para a Raíssa Simplício no Santos Dumont, com mochilas, né, embarcando. A Raíssa não chegou a publicar para onde ele estava indo, mas Santos Dumont, hoje você pode embarcar para qualquer lugar, né? Você faz ali a ponte para São Paulo, embarca para qualquer lugar. Estava com mochila, com bolsa. A gente sabe que, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente sabe que pode embarcar para qualquer lugar e ele está pressionado, né? A gente vai estar falando sobre isso aqui, ele está muito pressionado. Ó, estava com mala, né? Com mochila e mala. Ó, mochila e mala, mexendo no telefone. E o Marcos Braz, a gente no meio aí de uma situação de ter duelo de Campeonato Carioca, embarcando, a gente sabe que possivelmente para fazer alguma negociação, né, tentar alguma contratação tardia, vale a gente ressaltar, né? Quem sabe está indo para São Paulo também para resolver a questão do Ângelo. E o Ângelo que não vive um bom momento no Santos, né? Ele está perto de completar 100 jogos pelo Santos e tem a pior média de gols entre atacantes do elenco, tá? Então, não é assim olha só, ele tem 99 partidas e tem 3 gols só, tendo uma média de 0,03 gol por jogo. A pior entre os jogadores da frente do elenco, né, que estão há mais tempo no clube. Então, de verdade,
Só para vocês terem uma noção, 0,03 é muito pouco, né? O Lucas Braga marcou 18 e participou de 159 partidas e tem a média de 0,11 por jogo, tá? O Juan Seco, de 21 anos, tem 31 jogos e 4 gols, ficando com a média de 0,12. Então, a média do Ângelo, com 3 gols em 100 jogos, para um atacante, é muito baixa. Né? Eu acho gente, de verdade. O Braz está insistindo nessa contratação, mas eu acho que 71 milhões de reais no Ângelo pode ficar caro. Eu posso queimar minha língua. O Flamengo pode depois negociar ele por muito mais, né? Não necessariamente ser um jogador que vai estar fazendo gols e tudo mais, mas e ser um jogador valorizado, como foi o João Gomes. Por acaso chegou lá e fez gol logo no primeiro jogo, mas não é comum fazer gol, né? Então, sei lá, cara. Eu, sinceramente, mas para um atacante, eu acho preocupante. Bem, eu quero aproveitar, já que a gente falou do Vitor Hugo, jogador que teve uma fratura, né, no pé. O Vitor está voltando a trabalhar no campo, tá com fisioterapeuta. Em breve vai estar fazendo a transição, vai ser um bom reforço para o Flamengo, aí, um jogador que era muito utilizado pelo Dorival Júnior e que tem ali uma função de coringa, né? Joga de meia, joga de volante, tem 18 anos também. Ele então teve uma fratura no pé direito, tá? E está iniciando os trabalhos de fisioterapia no campo, em breve fazendo então a transição e vai ficar à disposição aí também para o restante da temporada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Então, queria também parabenizar a Flamanguaça. Tá aqui o meu amigo Felipe Amorim Abreu, né? O antigo Bolota, não é mais Bolota, ele emagreceu pra caramba. Olha aí, ó, com o troféu de campeão do Carnaval. A Flamanguaça foi campeã do Carnaval, né? Espetacular. Parabéns aí à Flamanguaça, que levou a série bronze e já agora está na série prata. Se ganhar essa série agora, vai para Sapucaí. Pô, sensacional. Parabéns aí à torcida Flamanguaça. Eu quero agora falar com vocês sobre o áudio do VAR, né? E eu tinha ficado muito revoltado na hora lá no jogo com o jogador do Del Valle, que praticamente encaixa a bola. Parecia que tinha encaixado a bola, né? Um possível pênalti do Del Valle a favor do Flamengo. E o áudio do VAR, eles falam que não houve intenção. Aí, olhando a jogada de novo, eu acho que o jogador aumenta o tamanho do corpo dele, óbvio, né? E fica engatinhando ali uns 5, 6 segundos, atrapalhando o Flamengo. Mas a regra é clara, né? O jogador está com apoio, se ele está apoiado, a bola bate na mão, não é pênalti. Infelizmente, a regra é clara, como dizia o Arnaldo, né? Então, apesar do VAR também declarar que não houve a intenção, né? A gente tem que concordar que ele estava com os braços apoiados, então não tem choro, não tem essa. O Flamengo não conseguiu, por incompetência, chegar também à vitória que precisava. Teve o segundo tempo, o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo ruim. Fez o gol só no final. Não adianta reclamar de VAR, né? Não adianta reclamar de VAR. Aí teve a prorrogação inteira, 30 minutos para fazer um gol da vitória e dependeu dos pênaltis e nos pés do seu melhor jogador, do craque do time, o Arrascaeta. A gente perdeu esse título. Mas o título foi perdido por muito mais do que somente o time, né? O time tem sua responsabilidade também. Eu acho que o técnico é o menos responsável por qualquer coisa. E aí ficam falando, se não ganhar o Carioca, ele vai cair. O Vene Casagrande trouxe que se ele não ganhar o Carioca, ele cai. Porque a situação dele fica insustentável. Tinha que cair dirigente junto também, né? Pela incompetência, pelo que está fazendo. A culpa maior é da diretoria. A culpa maior é do departamento de futebol, que fez as escolhas erradas na hora errada, né? Marcos Braz errou tudo.
Tudo, venda de João Gomes, demissão não renovação do Dorival, contratação do Vitor Pereira, podia contratar depois, mas naquele momento que ele tinha acabado de sair do Corinthians, era um momento ruim de demitir o Dorival também, não renovar o Dorival, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, é muito erro do Braz, da diretoria, erro também do jogo. Tem os jogadores também que estão muito mal, principalmente fisicamente, também por erro de planejamento, férias e tudo mais. Então eu vou pegar aqui agora, agora sim, frio do cacete. Eu vou pegar aqui a postagem do Galvão Bueno, olha só, no Twitter. Bem, amigos da nação rubro-negra, não tem ninguém satisfeito, né? Depois de mais uma derrota, dessa vez nos pênaltis, mais um título perdido em 20 dias. E reparem que eu dei um tempo, quase 24 horas, para falar alguma coisa depois da derrota contra o Del Valle. Mais de 71 mil pessoas no Maracanã. Era jogo para se ganhar. Não pode se perder um título desses. Então, vou falar um pouco, né, metade como comentarista, né, e analista, coisa que faço nos últimos 50 anos, e outra metade já vestido com o manto sagrado. Tá bom? Não tá. Tá bom? Foi uma pergunta. Não tá. Tem erros? Muitos. Vem de longe, desde novembro. Já não sei dizer se o problema maior é o técnico. Não é. Não é. Porque acho que a química dele não combina com o Flamengo. O Flamengo não combina com essas coisas de 3 zagueiros, com essa coisa de 3 volantes. O Flamengo é o Flamengo do toque de bola, da força do ataque, de pressionar o adversário, não de ficar cruzando bola na área por falta de opção. Mas será que a culpa não é maior da diretoria? Porque foi ela quem demitiu o Dorival na calada da noite, é o que eu tenho falado sempre. Foi ela que não deu férias ao time principal depois do título da Libertadores para voltar logo no começo de dezembro para trabalhar. Seriam 3 títulos a serem disputados em fevereiro, a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Aí contrata um técnico que só vai poder começar em 1º de janeiro. Falei muito isso também. O time do Flamengo está sem pernas. O time do Flamengo ainda não se achou em campo no entendimento tático e técnico do treinador. Eu nunca fui a favor de se romper contrato, mas tá difícil. Bom, ouvi dizer que os jogadores estão dando força para o VP, então o vestiário tá bom. Já é uma coisa melhor. Agora, para você, de quem é a culpa maior? É dos jogadores que não estão bem? É do técnico que ainda não se achou no trabalho? Ou é da diretoria que fez um monte de bobagens e prejudicou o time do Flamengo para essas 3 decisões? E como será daqui para frente? Tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, como será? O comentarista diz, tem que dar tempo para que as coisas se acertem. O torcedor talvez dissesse, Jorge Jesus, JJ, volta JJ, Galvão Bueno. E aí, concorda com ele? Bem, a gente teve até comentário de ator, de pessoas conhecidas, o Dado Dolabella comentou aqui, agora falou tudo, da outra vez ele não tinha falado da questão de férias, cirúrgico, não, ele tinha assim, todo mundo tem falado dessa questão das férias, muito até, quem acompanha aqui sabe. O TNT Flamengo, boa Galvão Bueno, você tá bem demais. O Márcio Chiara, esquece JJ, passou, tem que deixar o VP trabalhar, quem errou foi a diretoria. O BJJ Luigi, Galvão Mito, o Rodrigo Totti, Galvão já está cavando para algum amigo do Clube do Vinho assumir o Mengão. O Gui Xavier 92, se o Galvão concorda, eu discordo. É óbvio que cara, é impressionante. Vendo isso, eu vejo que, cara, não tem como você ter uma opinião que todo mundo concorde. Ainda mais quando tem muita gente opinando. O doutor Douglas Ramos Galvão Calado é um poeta, já dizia Romário. O Paulo Amorim, culpa total da diretoria. O Sandro Ellis Scherer, prefiro as palavras do Zico sobre o jogo. O Jailton Santos, aí, por exemplo, elogiando o Galvão.
Sempre gostei do Galvão, agora que ele assumiu esse papel de torcedor, tá mais top ainda. Torcedor muito ilustre. Renan CFX, Galvão é flamenguista, alguém fala aí. O Benta 10, tentaram Dome e deu errado, Paulo Souza deu errado, apenas os brasileiros ganharam. O Murilo Soares falou que o Galvão resumiu a torcida toda. Então, muita gente aí elogiando o Galvão Bueno. Mas também tem crítica, como eu também, com as minhas postagens, não sou unanimidade. O Galvão aí detonou, reclamou da diretoria, e a gente traz aqui também que o Flamengo iniciou a temporada com 7 competições para disputar. Até então, 3 delas, nacionais e internacionais, foram neste início de ano e nenhuma o Flamengo teve sucesso. Foram 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 40% de aproveitamento, 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 52 chutes, 25 no gol, 50 chutes sofridos, 27 no gols, 56% de posse de bola, dados do SofaScores. Isso não é Flamengo, cara. Tem que mudar muita coisa, tem que melhorar muito. E a gente teve o Andreas Pereira em entrevista à TNT Esportes, né, falando sobre a sua saída do Flamengo, né, e desejo de retornar. Eu já tinha, inclusive, falado aqui que ele tinha vontade de voltar. Eu recebi um áudio de um amigo, né, que conversa com ele, e ele tinha falado que queria voltar. Eu tenho certeza que no futuro eu vou voltar para o Flamengo. É parte do meu plano, é o plano aí, ó. E ele tem um plano, Andreas Pereira. No Brasil, com certeza seria só o Flamengo em caso de volta ao futebol brasileiro. São coisas que acontecem no futebol. Teve uma fase no Flamengo que foi difícil. Eu sei o que aconteceu, senti isso na pele. Mas, infelizmente, no final, quando as coisas estavam dando certo, acabou sendo muito tarde para negociar com o Manchester. Eles não queriam mais negociar com o Flamengo, entendo a parte do Flamengo, entendo a parte do Manchester, mas acho que a melhor coisa para mim foi vir para a Premier League, né? Disputar a Premier League e vir para o Fulham. Claro, no Flamengo eu gostaria muito de ter ficado, é um clube que eu gosto das pessoas, da torcida, de tudo, tá? Então, o Andreas Pereira deixando claro que quer retornar ao Flamengo. E você, torcedor, gosta do Andreas Pereira? Aprovaria um retorno do volante, né? Volante e meia, né? Ele é muito Vitor Hugo também, né? Óbvio que o Andreas hoje, um jogador já mais realidade, mas eu digo porque é polivalente também, né? Ele pode jogar. Eu, inclusive, prefiro o Andreas jogando mais à frente. Não gosto do Andreas jogando mais recuado. A gente sabe que, olha só, apesar da derrota para o Del Valle, o treinador Vitor Pereira identificou que houve uma melhora no sistema defensivo da equipe. A gente tinha falado isso aqui, né? Que ele identificou que o time melhorou, inclusive na coletiva ele falou sobre isso. E o Vene Casagrande trouxe que após as más atuações, o Flamengo definiu que se ele não ganhar o Campeonato Carioca, dificilmente continuará no comando do Flamengo. Tá? E aí a multa rescisória do Vitor Pereira, se o Flamengo quiser demitir o treinador, é de 15 milhões de reais. Tá? Então tem essa multa, multa gigante de 15 milhões de reais. Eu fico impressionado também como é que assina o contrato de um treinador com uma multa tão alta, né? Aí na época do Jorge Jesus a multa era baixinha. É isso que eu não entendo, é tanto erro. Cara, até na hora da multa tem erro. Até na hora da multa tem erro, cara. Uma multa alta dessa, se por um acaso eles decidirem que eu acho que tem que deixar trabalhar, eu ainda acho que tem que deixar trabalhar, cara, eu não tenho problema com a opinião contrária, não. Se vocês acharem que eu estou errado, que tem que mandar embora, eu respeito. Mas eu acho que não adianta, não é isso, esse não é o maior problema. Já não mandou embora o Dorival, não vai trazer de volta. Tem treinador agora? Cara, espera para ver se vai dar certo. Deixa ele implantar o sistema dele. Agora, e se der errado? 15 milhões de reais. Eu fico impressionado com o amadorismo da diretoria de fechar um contrato com o técnico com a multa de 15 milhões, sabendo que, historicamente, nenhum técnico do Flamengo que começa o ano, consegue terminar o ano. Nunca.
Como é que pode, cara, sabendo desse dado, eles têm esses dados, que um técnico que começa nunca termina. É normal no futebol brasileiro, mas no Flamengo, então, mais ainda que a pressão é absurda. Um técnico começa, não termina. E eles fazem um contrato de 15, com multa de 15 milhões de reais. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. É um erro em cima do outro, tá? E é por isso que tem a informação do PVC sobre o Marcos Braz. Eu só quero falar aqui que o Juan Scapini, no Twitter, postou o seguinte: o goleiro Hugo Souza curtindo o post do Neto debochando do Flamengo. O jogador tem contrato com o clube com vencimentos elevados para um terceiro goleiro. Foi a postagem do Neto zoando com o negócio de Del Valle e tal, suco Del Valle. Deixa zoar, pô, deixa zoar. Agora não tem... Pode ter... Cara, olha só, da mesma forma que o Vidal curtiu uma postagem lá, independente se é o Hugo ou se é o Vidal, eu não vou ter pesos diferentes na situação. O Hugo pode ter curtido sem querer também, cara. Ou levou na brincadeira. Tá muito, cara, posso falar? Tá muito mimimi, tá tudo muito, sabe? Ferro e fogo. Porra, eu defendi o Vidal, que com certeza ele tirou a curtida, depois ele tirou a curtida e ele é amigo do Arrascaeta. Ele não ia curtir o pessoal criticando o Arrascaeta. Querem criar polêmica, sempre com tudo. Agora, o Hugo Souza, ele não tem as graças da torcida nesse momento. A torcida tá cansada das falhas que ele teve. O momento, eu até falei que ele precisava mudar de áreas. Aí, óbvio que vai descascar o jogador, né? Se fosse o Gabigol fazendo isso, ninguém ia falar nada. Eu ter um ou outro criticando, eu falar, não, foi sem querer. Como também o Vidal foi sem querer, ninguém tá falando mais nada. Mas aí é o Hugo Souza, né? Desculpa, gente, mas olha só, não sou amigo dele, não tenho relação nenhuma com o empresário. Conhecia o André Bahia, empresário dele, não falo, não tenho contato com ele hoje. Tô falando para vocês de coração. É porque as pessoas... Porque ele não tá bem, ele tá mal, para ele vale, pro Vidal não vale. Entendeu o que eu tô falando? É isso. Eu tenho a minha personalidade, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que defender ou falar alguma situação que eu acho que é exagero, eu vou falar, tá? Então, tava falando do Marcos Braz, que o PVC publicou no UOL, né? Situação de Braz no Flamengo é politicamente delicada após derrotas. O nome do Cartola voltou à tona na Gávea, mas... aí o PVC fala que a equação política não é simples, uma vez que as eleições no clube se aproximam e o clima não discorda do PVC. A eleição é no final de 2024, nós estamos no início de 2023, está mais para o começo da gestão do que para o final. Não, eu discordo, tá? Discordo, mas entendo que ele fala que o Marcos Braz está pressionado, pode cair. Concordo que o Marcos Braz hoje... É o pior problema do Flamengo, né? É o cara que mais erros cometeu recentes aí. Mas teve título, contratou, mas ele também que falou o negócio que puxou lá o Real Madrid pode esperar, entendeu? É um erro atrás do outro, é muita coisa errada, né? E aí acaba que a gente tem que falar a verdade. O UOL trouxe também que o goleiro Santos recebeu críticas em silêncio e quer se recuperar no Flamengo. Ele tenta amortecer o efeito das críticas e da desconfiança sobre si e o time, né, como um todo. E neste começo de temporada, sob o comando do Vitor Pereira, ele quer se recuperar. E fala aqui também que a derrota é o ingrediente a mais na carga nos ombros do goleiro. E ele tem consciência das críticas que recebe sobre o fato de ter defendido uma penalidade desde que chegou ao Flamengo no ano passado. Né? E o goleiro tem uma defesa em 18 cobranças e tudo mais. Ele também foi alvo de contestação no jogo de ida da Recopa. Ele reconhece que é o momento de absorver as pancadas e seguir adiante, mas vai ficar em silêncio, né? E as pessoas próximas a ele dizem que ele está tranquilo, tentando focar nos próximos desafios, como no jogo de domingo contra o Vasco. Quem está ao redor dele pontua que o contexto de queda de desempenho do Flamengo não pode ter o goleiro como principal fator. Não há dúvida, isso aí não há dúvida, né? Então agora ele vai em busca da última coisa que restou nesse começo de ano, que é o Campeonato Carioca.
né? Isso é inacreditável. E o Vene Casagrande também trouxe a informação do retorno do Léo Pereira, né? Que ele está voltando aí, né? O Léo Pereira, olha só, que não jogou contra o Del Valle, né? E a ideia do Vitor Pereira é colocar o Léo Pereira, que é canhoto, no lado esquerdo do setor defensivo, e tirar alguém do quarteto ofensivo para colocar dois volantes ou um só volante e manter os quatro. Everton Ribeiro, ele vai definir isso ainda, tá? Mas que ele tem interesse aí em... Olha só, o time melhorou com o esquema de 3 zagueiros e ele quer manter essa estratégia com 3 zagueiros, com o retorno aí do Léo Pereira, tá? Então, a possibilidade é grande de ser mantida essa situação aí dos 3 zagueiros com o Léo Pereira, tá? A gente chega aqui ao final do nosso vídeo. Eu peço que você utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, né? Aqui, ó, PAPA, como tá aqui. Então, convido você também a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Até mais tarde. Tem Tropa Rubro-Negra hoje, meio-dia. Vamos dar uma moral lá, porque o YouTube bloqueou a monetização lá do nosso canal Tropa Rubro-Negra. A gente está tentando recuperar, está tentando fazer o possível, mas o mais importante é você ajudar se inscrevendo, né? A gente vai fazer hoje também o Tropa Rubro-Negra no corte do Papa. Então a gente vai tentar fazer aí uma mudança aí para que a gente conta com você se inscrevendo lá, ajudando a gente. Valeu, tamo junto, um grande abraço, fui.